mulher falou o seguinte: é normal um cara casado você chegar e ele se masturbar no banho de vez em quando? É normal um homem casado se masturbar? Pode ser e pode não ser. Depende do quê? Depende do que está se passando na cabeça dele, que é uma coisa que a gente nunca vai controlar. Depende se ele está trocando a parceira pela masturbação. Depende se ele está fazendo uso da pornografia. Então vamos lá, ele não está trocando a parceira, ele fez sexo com a parceira ontem. E de repente, hoje, ele não está querendo sexo. Ele está ali naquele momento de prazer dele, a parceira dele está viajando, ou ela não está disposta, ou ela não está afim. E aí? Aí ele pode sim aprender a controlar isso? Gente, pode e deve. Porque não é toda vontade que tem que ser realizada. Muitas vontades não convém. Só que muitas vontades, se você tiver autoconhecimento, se você tiver controle, ela pode sim. A questão é, isso domina você? Você tem tanta vontade de se masturbar que você não consegue ficar sem? Temos um problema. Se a vontade de bater uma manda em você, temos um problema. Um problema muito sério. Eu acho que o de domínio próprio e talvez até de vício. Eu acho que o problema, o ponto-chave, por isso que eu quero que você repita, o ponto-chave dessa live é esse. Eu acho que é essa cabeça que domina essa cabeça. É esse controle. A gente tem prazer, tem desejo, mas a gente pode controlar esse desejo. A gente pode controlar esse prazer. A gente pode colocar mais intensidade, quanto menos intensidade. Se eu quiser no meu prazer colocar mais intensidade na ideia, eu vou colocar através dessa cabeça. Gente, a ereção, ela é involuntária, mas a excitação, ela é alimentada pelo que a gente faz e pelo que a gente pensa, ok? O homem pode ter uma ereção e isso não ser safadeza, não tá afim de sexo, pode acontecer, é involuntário, mas a excitação, ela precisa ser alimentada. No primeiro momento, o cara pode se excitar com algo que ele viu, mas se isso vai permanecer ou não, é um trabalho mental dele. É uma questão de controle. É igual aquele comportamento do cara que é o ventilador. Fala do cara ventilador. Não, o cara que tá andando na rua, aí passa uma mulher de decote, ele... Não precisa nem estar de decote. Não, é assim, mas passa de decote, ele aí passa de vestido, ele aí passa outra lá atrás, ele aí passa aqui, ele aí tá passando lá no céu, ele aí tá passando, ele é o cabeça de ventilador, é o homem cabeça de ventilador. Esse homem é um cara que tem problema no comportamento, é um cara doente e não percebe, ele não tem a postura de comportamento de um homem saudável, ele não tem, infelizmente. E muitos homens acham isso bonito, fica assim, ó, um pro outro, ó lá. Olha lá, ó, bonito, né? Olha que mulherão, ó. Nossa, que gostosa, hein? Ó, olha lá, ó. Ah, viu? Nossa, Isso não é um comportamento saudável, velho. De boa. Isso não é um comportamento saudável. E o que você tá falando é interessante. Eu vou fazer uma pergunta para você bem técnica, para que você possa esclarecer para essas pessoas que estão aqui, que acompanham a gente há muito tempo. Porque essa diferença de excitação e essa diferença da ereção, porque são coisas totalmente distintas e é importante a gente aprender isso. Então, eu quero que você deixe pontualmente o que é cada coisa, porque eu acho que isso, pra mim, lá atrás era confuso, eu acho que pode ajudar muita gente aqui. Vamos lá, vou responder isso com a pergunta da Marunita. Meu ficante disse que se não bater uma, dói os testículos, ok? O corpo dele já está condicionado a isso. Quando ele fica com os bagos cheios, um pouco mais de tempo, ele sente o quê? Dor. Por quê? Porque o corpo dele foi condicionado dessa forma. E só lembrando, a gente não está falando que não tenha que se masturbar. Muitos urologistas falam que é saudável. Não é isso. É o domínio. É o masturbar. A gente até tem uma técnica aqui que a gente ensina, que é o start stop. Que é uma técnica para você perdurar mais na cama. É uma técnica de masturbação saudável. Então, ela existe. O que a gente está falando é aquela que o cara já se masturba 10, 15 vezes por dia, já vai pro pornô, já não quer mais a mulher, já acaba com a relação. A gente está falando dessa masturbação, tá bom? Sim. Só para ficar claro. Vamos voltar para excitação e ereção. A excitação masculina, certo? Ela vem acompanhada da ereção. O homem tem desejo, fica excitado e o pênis dele começa a encher de sangue, ok? Só que muitas vezes essa ereção acontece sem que o homem busque ou queira o sexo. É muito automático. Opa, teve um impulso, teve um instinto, teve o desejo, a excitação dele começa.
Agora, depois que já aconteceu a ereção é essa parte, ela faz parte da excitação masculina, vem sangue pro pênis, libera aquele líquidozinho pré-ejaculatório, que é uma lubrificaçãozinha também, que vai limpar a uretra. Então, isso aqui é a ereção masculina, é a excitação masculina. E chega a um ponto que o próprio assoalho pélvico aumenta e leva essa ereção ao máximo. Para chegar a esse ponto, o homem tem que passar por uma excitação. Ele tem que se entregar ao desejo, ele tem que alimentar, ele tem que olhar, continuar olhando, continuar querendo, continuar imaginando. Certo? Essa é a ereção. O sangue vem para cá e o homem não controla a entrada de sangue. Mas ele consegue gradativamente controlar a mente dele. Para quê? Para que ele não estimule essa excitação mais ainda. Então vamos lá, vamos entender o cara casado que está se masturbando. Tá longe da esposa, ok. Ou ele mesmo, ele está treinando isso, o prazer dele, outras formas de prazer. Ele quer durar mais tempo. Gente, tudo bem. Aí eu falei com vocês, qual é o problema? O que vai na cabeça desse homem? Se o que vai na cabeça dele é pornografia, temos um problema sim. Segunda coisa, será que o homem sempre vai gozar, sempre vai se masturbar pensando em outra mulher? O homem precisa da imagem de uma mulher para se masturbar? Cri, cri, cri. Ninguém responde essa. Até porque não existe uma resposta científica para dizer que se sim ou que não. O que a gente sabe é que o homem, se ele treinar, ele consegue se masturbar tendo como foco exclusivamente o prazer que ele está sentindo na hora. Então, sim, o homem pode se masturbar sem a imagem de uma mulher na mente dele. E aí nós fizemos uma pergunta na caixinha hoje. Porque ontem eu e o Jal conversando, o Jal falou que geralmente, para ele, a masturbação envolve a imagem de uma mulher. Do corpo, do peito, da bunda, do jeito. Por exemplo, eu gosto muito de mandar fotos pro Jal. Não tô afim, não quero sexo, mas eu mando uma foto sensual pra ele. E tudo bem ele bater uma com a minha foto. Eu acho lindo, eu acho ok, tá maravilhoso. Eu quero estimular ele dessa forma. Eu gostaria que ele sempre que fosse fazer isso, se masturbar, eu gostaria que ele sempre estivesse pensando em mim. Mas eu vou poder controlar isso? Eu vou poder pedir isso pro Jal? Não, nunca, jamais. Abra mão do que o outro pensa. É um território, é um terreno que não te pertence. Não te pertence. Muitos homens vão concordar comigo aqui, que muitos homens às vezes batem e não tá pensando em nada. Nada, amor, nada? Nada, tá batendo punheta só. Tá com a imagem de uma... Então o homem já só se o homem tiver dificuldade pra gozar, ó, aquele cara que... Dificuldade pra se estimular, pra erotizar. Tem homens que tem essa dificuldade também de se estimular. É o cara também que tem a ejaculação retardada, então ele vai pensar pra ver mais vídeo, mais mulher. Mas não é uma boa forma. Mas não é uma boa forma, mas esse cara ele tem uma disfunção. Tem uma disfunção. Você entende que esse cara tem uma disfunção? Então, vamos lá. Se o Jal tá se masturbando e pensando na Débora C, ele não tem acesso a Débora C. Pode ser que tenha um dia. Você sabe por que ela fala Débora C, né? O pessoal sabe. E aí? Cara, e aí que eu não vou saber, o Jal não precisa me contar. E se isso é errado ou não, se ele está me traindo ou não, não sou eu que vou julgar. Porque a mente dele não me pertence, pertence a ele. A questão é que se eu pensar no... Vou sacanear aqui, tá, amor? Se eu pensar no Tony Stark, se eu pensar nele lá, no Homem de Ferro, no momento... Se eu pensar nele, por exemplo, aqui vem uma diferença. Que é, a maioria dos homens... A gente respondeu, viu lá na caixinha os homens respondendo, mais de 60% dos homens se masturbam pensando no corpo, no visual. E já as mulheres, mais de 80% das mulheres quando se masturbam, elas pensam no contexto, elas pensam na atitude, em estar com a pessoa. Então eu virei pro Jal e falei assim, eu não penso em partes do corpo, eu penso em contexto. Aí é foda, é pesado, hein? Eu penso em contexto. No cara fazendo oral, no cara te chupando, beijando na boca, no cara te segurando na cintura, no cara puxando o cabelo. Pra mim, se eu quero erotizar a minha mente, porque a masturbação ela pode ter a finalidade de erotizar ou simplesmente de você praticar o autoconhecimento. As duas. Gente, eu testo todos os vibradores que chegam em casa. E eu não faço isso pensando em nenhum homem, nem no Jal, nem em outro. Não faço. Porque é possível fazer isso. Você foca no seu corpo e no seu prazer. Se você quiser erotizar, você vai. Que nem lá você tá fazendo a massagem tântrica. Você ficou pensando nas mãos da Tina fazendo massagem tântrica em você?
Não. O que você fez? Na verdade, minha mente estava fugindo Do erotismo. do erotismo e do prazer. Eu trabalhei minha mente para não cair no erotismo e no prazer. É desafiador. Eu fiz massagem fazer tântrica isso. um tempo atrás, o ano passado, e uma mulher me tocou o corpo inteiro. E a Deia tava do lado. E- Não do lado da mesma sala, uma sala do lado. E aí o meu desafio era o controle. Preciso me controlar, preciso me controlar. Pra É o você não se autocontrole. entregar ao É o erotismo no domínio. momento. Para eu entender a forma com que ela fazia e para eu entender o que é massagem tântrica de fato. Para eu entender. E eu aprendi a fazer muita coisa com a Deia também. E a Deia aprendeu a fazer comigo também. Então, assim, são massagens diferentes. Estímulos diferentes. Agora, Autoconhecimento. autoconhecimento. Agora, Bater uma do mesmo jeito, não. É autoconhecimento, homens. ela me ensinou algumas formas, algumas rotações que eu não sabia. Eu saí de lá da massagem com uma percepção. E eu quero deixar elas aqui para vocês. A percepção é: o meu corpo ele é especial, o meu corpo ele é sagrado. Não é qualquer pessoa que pode tocar no meu corpo. E eu entendi o quanto a gente não se explora, o quanto a gente não sabe tocar no nosso corpo, o quanto a gente pode tocar melhor no nosso corpo, tanto nós mesmos, quanto o parceiro em nós e como a gente na parceira. O quanto a gente é Ctrl-C, Ctrl-V. Alguém sabe o que é Ctrl-C ou Ctrl-V? Copia e cola, copia e cola. Faz sempre a mesma Faz coisa. sempre a mesma coisa. Daquele dia, olha que a gente já tá meio caminho andado aqui, a gente dá Amor, aula de apimentar. Isso tá tão espetacular que eu vou te dar um presente. E a gente dá aula de apimentar a relação, a gente fala de hábitos, a gente dá aula de pompoarismo, de ginástica íntima masculina, feminina. Mas desse dia que eu fiz a massagem tântrica, resolveu muitas questões na minha cabeça. E algumas questões foram essas, de que meu corpo é sagrado, é santo. Do que meu corpo não é qualquer pessoa mais que vai tocar, ela precisa ter um envolvimento de alma. E eu não posso me entregar a qualquer prazer. E naquele dia que eu percebi que eu tenho a capacidade, naquele dia eu percebi que eu tenho a capacidade de não me entregar a qualquer prazer. Naquele dia eu aprendi isso, que eu posso gozar sem me entregar ao prazer. Sem se entregar ao erotismo. Sem me entregar ao erotismo. Não é o prazer não, é o erotismo. Então foi muito importante. E aprendi a erotizar também muito mais.